Fala, boys! Esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores aqui do canal, como o Jackson, que doa para esse canal continuar de pé. Faça como o Jackson e seja um doador do canal. Fala, boys! O tema de hoje será força. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o que é ser homem. Nós trouxemos uma introdução ao quadro geral dos 4 fundamentos, dos 4 pilares da masculinidade. E hoje nós vamos abordar diretamente o primeiro pilar, a força. E eu acho que não tem uma coisa que chame tanta atenção quanto isso na nossa geração, né? Nós somos, de longe, a geração mais fraca da história do nosso planeta. A nossa força, ela é ridicularizada em termos físicos, né? Você vê a cada dia que passa uma glorificação do ideal de fraqueza, né? Do ideal do cara magricelo, sem um pingo de músculo no corpo, com, na verdade, uma tendência afeminada, né? Você vê aplausos para pessoas em estado de obesidade, doença, né? Sobrepeso, números alarmantes, onde nós descobrimos que grande parte das pessoas elas estão com sobrepeso no mundo, né? Uma outra parte está com peso abaixo do que deveria, né? E só um número mínimo de pessoas tem o peso adequado, um corpo atlético e saúde. São pessoas fortes, né? O ideal estético, ele é forçado pela mídia a ser algo que demonstre fraqueza, vulnerabilidade. Não à toa, nós ouvimos também termos como masculinidade tóxica e masculinidade frágil, né? Dois termos diferentes, mas que basicamente resumem-se a qualquer padrão de força ser automaticamente ignorado. É claro que existe uma toxicidade dentro de alguns certos padrões, né? Quando nós dizemos, por exemplo, que o homem não chora, não é verdade que o homem não chora. O homem, entendendo a posição de liderança dele, entendendo que ele é um baluarte de força, entendendo que ele é o lugar onde as outras pessoas se refugiam, ele não chora diante dessas pessoas. Mas o homem chora. Pode chorar sozinho, pode chorar na presença de quem ele confia muito, tá entendendo? Ah, homens não falam dos seus sentimentos. Homens não falam dos seus sentimentos com todo mundo. Mas um homem senta e fala dos seus sentimentos com seu pai, com seu irmão, com seu melhor amigo. Tá entendendo? Existe sim uma masculinidade que é tóxica, que faz mal para o próprio homem. Porém, o que a gente vê hoje é sendo utilizado como conceito de masculinidade tóxica, entre aspas, tudo aquilo que desagrada o conceito de um homem fragilizado e submisso. Tá entendendo? Homens não podem lutar, homens não podem brigar, homens não podem se impor, homens não podem dar ordens, homens não podem ser fortes, firmes, seguros, porque tudo isso é tóxico, né? Tudo isso faz mal para as outras pessoas ao seu redor. E na verdade tem um fundo disso, que é a velha parábola do cão, o lobo e as ovelhas, né? As ovelhas, elas sempre têm raiva do cão de guarda, porque o cão de guarda tem garras, tem dentes. O cão de guarda faz as ovelhas lembrarem que existem lobos no mundo, né? Um dia as ovelhas se organizaram
e expulsaram o cão de guarda. E finalmente elas ficaram felizes e conseguiram esquecer que existiam lobos. Poucas horas depois, os lobos, vendo que não tinham cães de guarda, desceram e mataram todas as ovelhas, né? A masculinidade, a força nos homens, revela para os outros homens fracos, né? E as pessoas que não têm esse mesmo ímpeto, que elas não têm isso. E fazem elas lembrar que o mundo não é um arco-íris, né? Que por mais que a nossa sociedade se vista totalmente de educação, cortesia, é bom dia, boa tarde, boa noite, no fundo, nós só precisamos de uma pequena crise. Nós só precisamos de uma greve de caminhoneiros que demore um pouco mais do que necessário para que a maldade dos homens se revele. E só existe uma coisa que pode parar um homem mau, é um homem bom. São as únicas coisas, uma única coisa que para um homem mau é um homem bom. E nós somos então uma geração habituada a viver na fraqueza, né? Com o conceito de masculinidade tóxica se afasta de nós tudo aquilo que é força. E com o conceito de masculinidade frágil, né? Nós nos adaptamos a um novo conceito, né? Uma masculinidade que seria antifrágil, mas que na verdade ela é a própria fragilidade. Então, é uma masculinidade aonde coisas que contrariam a ética, a moral e os bons costumes da postura de homem, né, são abandonados. Novamente, existe uma masculinidade frágil, de verdade, né? Um cara que ele acha que se ele fizer sobrancelha, ele virou homoafetivo. E isso não é verdade. Mas o conceito geral é mais ruim do que bom, infelizmente, né? Mas o que é força? O que é força, né? O que é essa característica que nós perdemos? Força é basicamente algo físico, né? A sua capacidade de guerrear, de lutar, de proteger aquilo que você ama, né? Quanto músculo você tem no seu corpo, qual o seu percentual de gordura, né? Qual a sua habilidade em artes de autodefesa, né? A sua capacidade de lutar, a sua capacidade de impor a sua vontade. Isso é a força, né? Não só isso, mas utilizando-se também de aparelhos de autodefesa formados de ferro que disparam amendoins, se vocês podem me entender, porque eu não posso usar aquela palavra aqui no YouTube. Esses, esse, esses, não posso usar essa palavra, essas ferramentas, né? Essa capacidade de lutar, de defender, de impor a sua vontade, de perpetuar o seu desejo, é a força física, né? E existe também uma outra força, que é a capacidade de impor a sua vontade a si mesmo e aos outros. Aí nós entraríamos em conceito de força de vontade, né? Quando você quer praticar alguma coisa, quando você deseja não entrar em sites escusos da internet e ter uma vida mais ilibada, será que você consegue manter a sua própria vontade sobre si? Você tem força sobre os seus próprios desejos ou não, né? E, e esse é o ponto importante a se trazer, porque a masculinidade se perde quando nós não temos força de impor a nossa vontade fisicamente e metaforicamente, né? O homem necessita ter a capacidade de impor a sua vontade. E a pergunta é, cara, você tem força para impor as suas vontades contra os seus desejos? Porque nós vivemos em uma sociedade totalmente hedonista. Nós vivemos em uma sociedade totalmente em busca do prazer, né? Será que você é alguém que é dominado pelos seus prazeres até um ponto onde você não consegue mais controlá-los? Nós somos uma geração fraca, nós somos uma geração
deplorável, nós somos uma geração sem força, porque nós somos uma geração entregues a nossos próprios desejos, né? Qual foi a última vez que você exerceu a sua masculinidade, né? Quando você disse de manhã que você levantaria, iria para academia puxar ferro e você cumpriu a sua palavra com você mesmo, né? Qual foi a última vez que você exerceu a força sobre os seus desejos, se afastando das imundícias, dos sites obscuros da internet, né? Praticando aí o NoFap, por assim dizer, né? Qual foi a última vez que você conseguiu impor a sua própria vontade sobre os seus próprios impulsos? E mais do que isso, qual foi a vez que você conseguiu impor a sua própria vontade sobre aqueles que estão ao seu redor, através do seu exemplo e da boa dedicação, né? Nós somos uma geração doente, gorda e fraca, incapaz de se levantar e de resolver os nossos próprios problemas. Nós vemos o nosso pai morrer de pressão alta, a nossa mãe morrer de obesidade e nós não fazemos nada. Porque para poder impor a nossa vontade sobre as outras pessoas, nós temos que ter força sobre nós mesmos, dominar os nossos desejos, nos alimentar bem, praticar uma boa dieta, e aí, quando nós estivermos com saúde, arrastar as outras pessoas pela força do nosso exemplo para poder levá-las a um caminho melhor. Nós somos uma geração que aprendeu a não lutar pelaquilo que quer, pelaquilo que deseja, pelaquilo que tem vontade, né? Nós somos uma geração do deixa a vida me levar. O problema é que o homem é um ser ativo e não passivo. E o homem exerce força sobre a natureza, e não o contrário. Quando o homem deixa a vida levar ele para onde a vida quiser, ao invés de assumir as rédeas das coisas e mostrar com a sua força o caminho que se deve ser trilhado, esse cara abandona um dos maiores pilares da masculinidade. Eu acho que esse é o ponto melhor introdutório para se falar da força. Agora nós vamos entrar realmente no assunto e nos aprofundar, tá? Vamos revelar